Olá, que bom que eu estou com você nessa noite e você está aqui com a gente. Esse é o podcast da Missão Verbo, uma missão dentro da missão. Sou o Padre Cirlei, tenho o meu apostolado, a minha paróquia, onde estou parco, e tem essa missão que está dentro da missão, Missão Verbo. E aqui eu quero trazer para você, especialmente para você, pessoas que tenham histórias de transformação, pessoas de fé, que tenham assim uma vida para nos ensinar, porque a gente pode aprender sim um com o outro, tá bom? Então, muito obrigado por você estar aqui conosco nesse episódio desta série que nós estamos chamando de uma série Angatuba, porque eu vou trazer para cá angatubenses, porque eu sou de Angatuba, da cidade de Angatuba, e é um presente, é um devolver para a cidade aquilo que a cidade tanto me deu de história, de amigos e tantas outras coisas. E falamos também de Deus, é claro, porque imprescindível Deus na vida de cada um de nós, a história de fé. Tá? E você pode evangelizar conosco. Então você pega já o link desse programa, você pega aí desse episódio e você já coloca aí, dispara aí nos seus grupos do WhatsApp. Pega aí pelo menos 5, 10 contatos que você tenha, você já pode aí espalhar essa maravilha, porque eu tenho absoluta certeza que a conversa desse episódio será daquelas conversas que vai tirar muitas coisas boas para o seu coração. Tá bom? Eu tenho certeza disso, tá bom? Porque o convidado aqui, já vou apresentá-lo, o convidado aqui é especial, um amigo do coração. Então evangelize com a gente. Pega o link desse episódio e você já espalha aí pelos seus grupos do WhatsApp, tá bom? E se você ainda não se inscreveu no canal, você se inscreve no nosso canal e você deixa ativado esse sininho aí para que todo o conteúdo do canal chegue primeiro a você. Essa noite é muito especial para mim. Aqui nessa bancada, eu tenho a grande alegria de acolher um irmão, um amigo, que é meu amigo antes de nós termos feito uma experiência de Deus. Talvez a gente nem conte essas histórias, mas é um amigo de longa data, que tem uma experiência maravilhosa de Deus, do cuidado com o Pai, ele que é pai, ele que é esposo, avô, e que tem um apostolado muito bonito, né, de uma pregação, de um ministério de pregação dentro da Renovação Carismática Católica, e está com um projeto pessoal que está alcançando muitos e muitos corações, espalhando a palavra de Deus, tocando almas, fazendo pessoas realmente transformadas pelo poder da palavra no Evangelho diário. Com alegria que eu acolho nessa noite esse cara que está aqui. Esse cara sou eu, Edmilson, meu irmão. Obrigado, viu? Que bom que está aqui conosco nesse episódio do nosso podcast Missão Verbo. Alegria minha receber esse convite, estou assim mesmo sentindo honrado, né? Aqui mais do que o padre, né? A pessoa que persona Cristo, mas o meu amigo Cirlei, né? Desde de todas as datas, e é você também que está aqui conosco, né? Que alegria de saber que a gente pode falar um pouco de nós, talvez, muitas vezes também assistindo, ouvindo um pouco de vocês. Essa é a Missão Verbo, né? De sabermos... Troca de experiências, acho que é o que nós queremos aqui, é justamente, né? Isso. Esse bate-papo para a gente trocar experiências, porque a gente vai aprender, né, Adilson? Ninguém sabe tudo de tudo. Tem um amigo que dizia, né? Fale de Deus, viva Deus, transmita Deus em tudo que você está. Sim. E tão pouco a gente falava, né? Falava desse projeto, dessa missão, que fala de tudo, de todos, e passa a conhecer, e em tudo nós vemos a mão de Deus. Então, acho que é interessante isso, né? Em tudo está. Você falou uma grande coisa. Em tudo está a providência. Em tudo está a mão de Deus, porque nada acontece por acaso. Tudo, né? Por Ele. Tudo por Ele. Nada sem Ele. Né? E você, pregador da palavra, irmão. Que lindo isso. Que ministério tão importante. Com coragem, com valentia, num mundo complicado para você pregar a palavra de Deus, porque algumas verdades e todas as verdades elas incomodam, e nós estamos passando, né, num momento de mundo, de país, um tanto quanto chato, um tanto quanto do politicamente correto, e um tanto quanto de pessoas que parece-me que estão só para vigiar uma outra, e qualquer coisa que se fale que não encaixe direito já é preconceito, já é perseguição. Como trabalhar, irmão, a palavra de Deus
nos tempos de hoje, que está cada vez mais, talvez até mais desafiador. Difícil sempre foi, mas desafiador. Eu posso dizer, tempos difíceis. E tempos difíceis que ainda está no início de tudo que ainda iremos enfrentar. Por quê? Louco, irmão. É porque dia após dia nós estamos notando, padre, a dificuldade. Hoje, onde nós vivemos a realidade do que o errado está certo e que o certo tornou-se errado. Uma inversão de valores que nos preocupa como pai, como família, te preocupa como igreja, Sim. nos preocupa como sociedade, né? Nós vemos isso. Então, isso daí é algo que é um desafio. Você fala, nossa, vai ficar... Olha, a tendência é sempre. Eu falo porque da forma que a gente pregava, que a gente anunciava e que a gente foi levado a anunciar, não muito longe, estou falando de 2 anos atrás. Para agora, nós temos que tomar cuidado. Aqui nós estamos aqui no meio de comunicação, aqui uma ferramenta eficaz, que ela pode agregar tanto na vida das pessoas, de você que está ouvindo aí. Ó. Chega aonde a gente não sabe onde vai chegar, né? Viu? Aonde a gente não sabe e talvez chegue na hora mais precisa. Uma só palavra proferida aqui pode transformar, ajudar, cooperar com a vida da pessoa, como uma palavra que pode destruir. Ela pode machucar, ferir. E, lógico, nós estamos aqui com um único intuito, né, padre? Contribuir, ajudar. Assim, porque eu vejo assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de assistir muito, ouvir muito, eu guardo, eu gravo, e de tudo eu tiro um pouco. De tudo, a gente tem que saber fazer uma grande reciclagem na vida da gente, é ou não é? Às vezes é necessário ver coisas, situações que você possa tirar um bem maior. Eu dizia, né? Às vezes tem coisas que não é bom, até mesmo você presenciar e ver, mas talvez você fala, não, estou vendo isso não porque eu quero fazer, é para que não faça aquilo que estou vendo. Infelizmente é isso, não deveríamos, mas... Vamos voltar um pouquinho no tempo. Você se lembra da sua primeira pregação? Lembro. Olha, ela tornou-se inesquecível porque... ela não aconteceu pelo meu querer, mas pelo um chamado que eu não imaginava que ia chegar da forma que foi. Quando deu início aqui, vamos falar, renovação carismática aqui em Angatuba. Eu recém-casado, até então vinha aqui o padre Renato. Padre Renato, então ele até celebrou meu casamento, né? Celebrou conosco, né? O casamento. E então dava início um grupo de oração, o Nico Ferreira começava o grupo nas casas e daí começou na igreja. E lembro que o padre Renato um dia chegou para mim e falou assim, você vai pregar. Eu estava participando, então talvez ele não tinha aquela estrutura, como hoje a renovação tem toda uma estrutura. Não, antigamente não tinha. Não, ela tinha, porém, toda a vida ela teve uma estrutura, toda a vida ela teve. Porém, o início nós atropelávamos por uma falta, como dizem, por falta de conhecimento, se perde muito, né? Perde a direção. Mas aí o que aconteceu? Até por uma necessidade também. Foi uma necessidade, né? foi o momento. Então o padre também ainda não conhecendo muito, ele veio, ele colocou e falou: você vai pregar. E eu falei, nossa, eu vou pregar, né? Eu falei, mas o que eu prego? Aí minha esposa falou, vai lá, pergunta o tema. Eu falei, padre, qual é o tema? O Evangelho do Dia. E eu nunca esqueço. Olha, já era um sinal para o apostolado de agora, hein? Então, o Evangelho do Dia. Eu falei, puxa vida, o Evangelho do Dia. E qual era o Evangelho? Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que ligares na terra será ligado no céu. Nunca esqueço disso, padre. Isso aí, permaneceu dentro de mim, acredita? Imagina, não esquece, né? Não esquece. E foi na igreja matriz, no grupo de oração? No grupo de oração, lógico. Sempre. Você se lembra do ano? Foi mais ou menos no ano de 1991. Porque eu tinha recém-casado. E esse grupo estava recente também? Recente. É o mesmo grupo que vem tem hoje? Meu grupo vem e segue-me. Caramba! Aí ele falou para mim, sabe aquele negócio, né? Tipo, vamos tentar trazer esse cara para a igreja e depois a gente vai entrar mais em detalhes sobre isso. E talvez foi ali... Aí pode dizer, mas Edmilson, por que aquele dia você foi pregar? Uma curiosidade, né? Quando eu ia para minha mãe vinha para missa, ela nunca foi aquele negócio, meu pai e minha mãe falavam, você tem que ir para a igreja. Legal. Mas a gente ia por causa do catecismo. E eu tinha comigo, eu achava que eu ia ser padre. Né? É mesmo? Verdade, eu achava que eu ia ser padre. Então, eu ainda molequinho, eu lembro até o banco que eu sentava na igreja, nos bancos do fundo. E quando o padre Hernandes, saudoso padre Hernandes, né, ele estava fazendo homilia, eu ficava ali olhando a estrutura da missa. Quando o padre Hernandes começava a fazer a homilia, eu fechava os meus olhos e eu me via fazendo a homilia. Tanto que eu prestava atenção na leitura e eu ficava formulando aquilo. Você entendeu? Legal isso. Então, eu já estava ali à vontade de pregar, né? O padre Hernandes foi o padre que me batizou. Olha. Em 69, eu nasci em outubro de 69, um mês um pouco depois, ele estava
sendo mergulhado na água do batismo, e o padre Hernani, que estava aqui juntamente com o padre Ademar. Nossa, que interessante. Bom, eu fiz a primeira Eucaristia com ele. Um padre que me batizou chamou Natálio. Natálio, nunca ouvi o nome desse padre aqui em Pois Indaiatuba. eu tive a curiosidade, que eu achava que era o padre Hernando, eu fui na secretaria, até a propósito, você pode ter isso também, viu? A bom gente se buscar, preocupa né? com tantos detalhes, vai na secretaria paroquial, chega lá, se informa, tem o seu histórico lá. Você é registrado na vida civil, mas você é registrado na vida religiosa. Eu dizia outro dia na missa que assim, você deveria colocar o seu diploma, você é um profissional. Ao lado do seu diploma, num destaque, você deveria colocar o seu batistério, que é ali o maior, né? A maior conquista da sua vida, e não foi, na verdade, uma conquista, né? Porque é um dom, é uma graça que a igreja nos dá, que é o nosso batismo. Com E dá certeza. realmente para você, ó, vá para a secretaria, ó, escuta aí, vá para a sua secretaria, pega o seu batistério para você saber qual é o dia que você nasceu, para a graça de Deus. Isso, dá um trabalho para a secretária. Isso. Faz isso. Elas não gostam quase nada, pode, né? com certeza vão falar, deve ser daquele negócio do tal do podcast, lá que o pessoal veio aqui. E é interessante, eu fiz isso porque eu fui impulsionado por alguém que pregou e que anunciou, que falou isso. Você já procurou se ocupar, entender da sua origem, começa a nossa origem aí, né? E a partir dessa pregação, como que desenrolou depois esse ministério, que a gente não sabia que era um Não, ministério? padre, não desenvolveu tanto ali ainda. É. Ixi, para mim, a engrenar na caminhada demorou um Demorou um pouquinho. pouco, não? Demorou um pouco. Dei bastante trabalho para minha esposa mesmo. É mesmo, Abel. Quantos anos de puxa. casado? Mesmo tempo da renovação. 35 anos, 35 fez dia 5 anos. de fevereiro, fez 35 anos de renovação carismática. Eu casei dia 6 de abril. É um casamento carismático. Eu falei que eu e a Bel até que a morte separe. Né? A renovação, acho que nem depois da morte. Espero Pois viver é. a graça. Filhos, netos. Filhos, netos, todos ali, né? Criados dentro Que legal. do mover. Né? Mas naquele momento da pregação ali, do seu primeiro envio da igreja, porque foi um padre que disse para você, quanto tempo depois de uma experiência mesmo de Deus que transformou a sua vida? O interessante foi o seguinte, padre, vale a gente lembrar, todos nós temos uma história, né? As nossas histórias, elas são escritas numa diversidade de situações, que talvez até que, por um lado, olhando assim, frustrantes, mas isso que a palavra diz para nós, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu vejo assim, a minha esposa, ela já estava caminhando no movimento, só que eu estava ainda vivendo um pouquinho da minha vida de solteiro. Em que termo? Eu ainda tinha os meus vícios, eu gostava de jogar um truco, eu gostava de beber e ficar no boteco. Então, ela ia para o grupo de oração, eu ficava, às vezes, no bar, eu voltava 10 horas da noite, chegava embriagado, às vezes até criticando dela estar na igreja, invocava ainda, né? Porque, você sabe... Mas isso já casado? Depois de casado. Sim, Depois de casado. Nossa, eu judiei muito da minha esposa nessa parte do vício. Foi uma mancha, assim, por hoje. Eu não falo assim, puxa, dá vergonha de falar, não. Eu vejo pelo mover de Deus, o que ele fez. Eu lembro que, dentro das situações, quando ela ia para a igreja, eu dizia que ela estava indo na igreja para ver os pregadores. Então, já invocava. Você está indo na igreja porque você quer ver o padre. Não, eu achava que ia ver padre. Falava, você está indo para ver o padre, você está indo para ver o pregador. E o que eu fazia, cara? Às vezes, eu descia do boteco e o grupo terminava em média de 10 horas. Eu passava até antes das 10 e chegava na porta da igreja a sondar quem estava pregando. Então, se era um rapazinho novo, nossa! Aí eu lembro até do Diácono Tales, ele era mocinho. Sim, ele era mocinho. Começou bem cedo. Ele começou cedo, eu lembro boa pinta, um menino bonito, né? Sim. E ele um aparelho no dente, aquela coisa que destacava para nós, né? E, de repente, eu vi ele pregando, eu falei, acho que é por causa daquele cara que a minha esposa vem na igreja, né? Como outros também, né? E você acredita que, eu lembro dentro de um dos grupos de orações que eu fui, eu fiquei vendo e voltei, antes dela chegar em casa, eu falei, hoje eu vou chutar o Bart. Cheguei lá, cheguei em casa, fiquei esperando, daqui a pouco ela chegou louvando, glorificando a Deus, mas eu xinguei tanto a minha esposa, eu acusei, eu humilhei a minha esposa. Depois que eu xinguei tanto, sabe, ela olhou para mim e falou assim, perdão, meu amor. Nossa, acaba, né? Não, acaba. A hora que ela falou, perdão, meu amor, eu falei, puxa, ela deve no cartório. Se ela está pedindo perdão, ela deve no cartório. Nossa, então a coisa era brava mesmo, hein? Não, eu falei, ela deve no cartório, se ela pediu perdão. E sempre tinha aquele negócio de mulher
rezar pelo marido. Eu falei, pensei comigo, essa mulher tem uma mania de falar com a gente quando está dormindo, eu vou fingir que estou dormindo, vai que ela confessa o que ela fez. É o coração duro, né? Não, Porque se ela já pediu uma perdão. resposta, a princípio, uma resposta como essa tinha que quebrar o Não, seu e coração. ela falou, perdão, meu amor, e depois falou assim para mim, que o sol não se põe os seus ressentimentos. Sim. Que é o que ela tinha ouvido. Quer dizer, ela veio com aquilo do grupo de oração Palavra de e Deus. ela levou essa palavra. Mas eu rebati assim. Aí que eu fiz? Eu fingi que estava dormindo, padre. Eu fingi que estava dormindo, e a hora que eu estava fingindo que estava dormindo, eu falei, mas será que ela não vai falar nada? Pois ela veio. Ela pôs a mão na minha cabeça, eu falei, agora ela vai falar. Só que carismática ela começou. Xabalaria, ela canta, xabalaria, ela. Eu falei, meu Deus, a mulher fala em outra língua. Não é possível um negócio desse. E ela, xabalaria, ela. Eu falei, por que ela não traduz, né? Xabalaria, até que ela parou, fez um silêncio, daqui a pouco ela falou assim, ô Deus, eu amo essa porcaria. É a hora que eu ouvi ela falar, eu amo essa porcaria. Se o senhor não mudar, eu vou viver com ele até que a morte o separe. Mas sabe Deus, ele tem uma habilidade, ele conta piadas, porque eu contava muitas piadas indecentes que machucavam até o coração de Jesus. Ele conta piada, ele é extrovertido, ele é comunicativo. Já pensou um dia se ele levar essa igreja essa alegria para a igreja do Senhor? Eu não lembro se nesse dia eu reposei, eu dormi, sei que eu acordei outro dia, pensativo naquilo. Que legal cara. isso. Fiquei pensativo, cheguei do serviço mais cedo, 6 horas da tarde, fui direto para casa. Ela ia num grupo lá nos Modestos, no bairro dos Modestos, junto com o seu Lazinho, ia pregar. Aí eu tomei banho, ela falou assim para mim, eu estou indo para o grupo de oração, mesmo que pedindo ordem, sabe? Eu falei, você está indo para o grupo aonde? Eu falei, lá nos Modestos, eu já falei para você. Ela falou, onde você vai? Eu falei, eu vou junto com você. Você vai comigo no grupo? Eu falei, eu vou. E aquele dia eu fui no grupo de oração, nunca mais deixei de ir no grupo de oração, e desde aquele dia eu não pus uma gota de bebida mais na boca. Olha, bendita seja Deus, aquela oração, hein? Aquela oração. A oração assim, a postura, a decisão que ela tomou. A decisão em um momento, padre. Ela orou por um cara embriagado, Sim. um cara revoltado, né, ali, e naquela hora, de tantas palavras, ela orou porque o Espírito Santo, ele trabalhou o meu coração, você entendeu? Então, eu queria dizer para você até que está nos acompanhando, talvez, é fácil você desqualificar, você dizer do seu esposo, da sua esposa, experimente orar por ele, experimente, a palavra de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, diz assim, porque o homem que não tem fé, ele é santificado pela fé da esposa. E a esposa que não tem fé é santificada pela fé do esposo, quando os dois santificam os filhos. Eu posso dizer, eu sou fruto de conversão de uma mulher que dobrou o joelho. De uma mulher que não acusou, lógico, ela sofreu, mas de uma mulher que acreditou, não no Edmilson, mas em Deus que podia fazer algo. Que podia transformar e eu não transformou, sou a né? melhor pessoa, padre. Eu tenho muito a mudar, eu tenho muito a trabalhar o meu coração, mas eu posso dizer, uma boa parte, eu devo muito a essa mulher, a minha esposa. Então você pare aí, viu? Você que está passando aqui e deu de cara nesse programa aqui, volta um pouquinho, porque nos ensina muito como a graça de Deus ela age quando a gente faz a vontade dele. E como a gente pode quebrantar corações com o poder da oração e com o poder da palavra de Deus. Né? Com o poder da palavra de Deus. Lógico, testemunho também. Mas no caso da Bel, o poder da oração, o poder da palavra de Deus, acreditar que Deus pode transformar corações. E mais, o amor pelo esposo. O amor. O amor, aquele amor que foi declarado ali diante do altar, naquele sacramento do matrimônio. Eu sempre falo isso, né? Você dizer que você ama, você dizer que você aceita, que você quer bem, que você gosta. Não só na vida conjugal, mas em tudo. Sim. Quando tudo está dando certo, é fácil. Sim. É fácil. A maior experiência do amor, ela se dá ao sacrifício, às dores, aos sofrimentos, né? A palavra do livro do Eclesiastes vai falar sobre amizade, né? O amigo é aquele que, às vezes, você encontra não no momento da fartura, da coisa que muitos vocês podem te abandonar, mas aqueles que permanecem até a hora difícil. Sim, a mesma coisa é a vida, assim, eu vejo... a minha esposa, ela me deu esse sacrifício, sim, ela passou, ela foi muito humilhada. Eu reconheço, eu sei o quanto eu acho que hoje eu tento retribuir um pouco daquele pouco de tempo, embora foi uma fração de tempo da nossa vida conjugal, que eu judiei muito dela, assim. Mas não vou dizer que hoje a gente não judia, tá? Porque a gente também tem que tomar cuidado, tá, gente? Tomar cuidado em a gente esconder-se atrás da igreja, esconder-se atrás de um ministério, atrás de uma coordenação, porque isso é um perigo. A palavra de Deus vai dizer que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes as pessoas olham para nós, padre,
como mulheres, casais, famílias, falam, não, queria que o meu marido fosse desse jeito. Há poucos dias nós estávamos numa cidade e uma mulher chegou para minha esposa, olhando para mim, junto com a minha esposa, falou, pôs a mão no meu peito e falou, queria ter um marido como esse. Eu falei para ela, você não queria. Se você conversar 1 minuto com a minha mulher, você vai desistir. Ela falou, nossa, mas... Ela falou assim, você não imagina. A gente tem as lutas. A Bel, ela é um canal de graça na minha vida, mas ela está lutando muito. Assim como eu também falo, eu também tenho hora que a gente tem que... É uma luta. Então diária. a gente não... Você falou do sacrifício do amor, porque a maior expressão do amor para nós e para a humanidade é a cruz. É a cruz. É o sacrifício do amor. O amor, ele não se deu... Sim. Jesus, se nós pegarmos aqui, através da Santa Palavra, em momento nenhum você vai ouvir uma palavra que traz para você uma teologia de prosperidade, de tudo. Não, Jesus, em todos os chamados, ele coloca assim para nós, né? Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e segue. Não que a gente não deixe de prosperar, inclusive financeiramente e materialmente. Não, mas... Há uma prosperidade que acontece da graça, porque o Senhor nos prometeu uma vida em plenitude, mas essa não deve ser a nossa busca primeiro. Então, aí que entra a palavra. Eu vou entrar contrapor com a palavra também, né, padre? A palavra diz assim, buscai primeiro o reino do céu e tudo vos será dado por acréscimo. O grande problema que nós temos é que, isso eu sempre falo nós procuramos o acréscimo antes nós da invertemos os valores, né? A gente vai para os acréscimos, aí quando a gente vê que não dá, aí no último momento, às vezes, a gente corre para Deus. Mas Deus é tão bom. A minha primeira pregação que eu fiz, por uma ordem do Padre Pedro Luiz, nós estávamos na intercessão, era um domingo, né? A nossa intercessão era sempre domingo depois da missa, e o grupo, acho que é às quintas, que acontece. Era as quintas ainda? Quinta-feira. É. Aí ele disse, olha, quinta-feira o grupo de oração é conosco, aí você faz isso. Ele falou, aí você faz a palavra de Deus, e a palavra de Deus é essa, filho pródigo. E foi isso. Até que não foi tão difícil. O difícil foi encarar, o difícil foi controlar a ansiedade e o medo. Mas o filho pródigo era eu. Né? O filho pródigo era eu. Aquele que precisava da fé da igreja, tu és Pedro, era você. Então Deus age de uma maneira tão espetacular na vida de cada um de nós, né? Então, eu sou apaixonado pela palavra de Deus, eu gosto muito da palavra de Deus. A gente tem que viver esse chamado à palavra e nos colocarmos dentro da palavra daquilo que ela quer falar para nós. Né? A palavra é isso, né? A gente ouvir a palavra, o que ela quer dizer, onde nós estamos, de que maneira a gente quer colocar. E interessante, o padre, o senhor falando, né? O senhor foi chamado pelo padre Pedro Luiz numa intercessão para fazer uma pregação numa quinta-feira. Numa quinta-feira, no qual grupo de oração? No grupo de oração, vem e segue-me. Por quê? Ele fez agora, completou 35 anos, eu falava. Às vezes as pessoas falam, nossa, o grupo hoje tem pouca gente. Pouca gente? Esse grupo tem muita gente. Esse grupo é a mãe de muitos grupos que hoje existem. Esse grupo também, ele foi também mãe de vocações. Esse grupo de oração deu padres para a igreja. Padres. É isso daí que eu falava, um celeiro de padres. Por quê? Mas era o padre que estava vinculado a esse movimento, a essa pastoral. Vinculado ao movimento. Eu lembro que foi uma grande ascensão da vocação sacerdotal em Angatuba, se deve muito no tempo da renovação carismática. Sim, e umas senhorinhas que todos os dias dobram ainda os joelhos e rezam. Eu lembro, eu gostava de uma colocação do padre Lorival, que ele falava da dona Lota, né? Que ele falava de uma senhora que ela dobrava o joelho pelos sacerdotes, pelas vocações, e ele é fruto. Eu disse isso, irmão, eu me lembro. Eu fui ordenado diácono nessa igreja. Né? Quando jovens, era o senhor, Lorival. Lorival, a gente sabe que não era muito de grupo de oração, né? Mas estava lá junto no grupo. Mas ele ficava fora, zanzando, depois que o Senhor pegou e trouxe ele para dentro. Mas era o senhor, o padre Valdori. Então. Tinha o Valdori, tinha o Fábio. O Fábio não participava tanto do grupo, mas o padre Fábio hoje era... Detalhes. Padre Fábio e padre Lorival, eles eram coroinha, e eu era o coordenador deles. Dos coroinhas, né? Você foi coordenador deles? Fui coordenador dos coroinhas. Tinham outros seminaristas que foram para o seminário, fizeram experiência, depois voltaram, se casaram, como o Wagner, por exemplo, que é o professor. Né? Tem tantos outros. Então, aí o discernimento da vocação, né? A vocação nós temos que descobrir. Até queria direcionar, até você, jovem, talvez, que está assistindo esse podcast, não tenha medo de se lançar na vocação. A vocação é muito importante. E o discernimento vocacional te ajuda mais do que tudo. Um dia eu estava conversando com um jovem que ele esteve no seminário e ele deixou. E ele teve uma frustração tão grande, porque ele foi apontado, ele foi acusado, dizendo, está vendo, sabia que não ia dar nada. Mas veja a vida desse jovem hoje.
O quanto ele trouxe, ele discerniu a vocação. O meu irmão, ele fez também um discernimento vocacional em Mococa. Sim, eu me lembro quando ele foi. Ele iniciou, que era uma comunidade carismática também, carismática. né? E quando ele entrou, o Monsenhor Orlando, e a irmã Néia, né? Eu lembro, e a irmã Néia e a irmã Zélia. Eu lembro quando nós chegamos, ele chegou e apertou a mão do meu irmão e falou assim, eu quero ver você um feliz padre ou um feliz pai. Sim. Ele falou, aqui você vai descobrir sua vocação. E que vocação. maravilha, né? É Maravilha bonito isso daí. isso. Então não tenha medo de se lançar na sua vocação, não. Eu me lembro que eu falei no discurso da minha ordenação diaconal, 19 de março de 2005, disse assim, eu não sou fruto de uma formação acadêmica simplesmente ou por ter vivido num seminário. Eu sou fruto de umas senhorinhas que todos os dias dobravam os joelhos e rezavam pela vocação. Nossa, que maravilha, não? E quantas delas? E nós continuamos, né? Porque nós temos boas vocações ainda hoje em Angatuba, não, Edmilson? Temos vocações. Esperamos, eu acho que pelos tempos que nós estamos vivendo hoje, pode-se dizer, talvez um estado de dormência, não, acho que tem que ter um despertar maior. Tem que ter despertar. Tem que ter um despertar. Nós temos agora dia 24 de março, teremos a ordenação diaconal do Guilherme, que é ali da paróquia de São Judas. São Judas. Filho do Dito. Filho do Ditinho, meu amigo de infância. Dito da Margarida. Olha, Dito da Margarida. Pois é, vai ser a ordenação diaconal dele, vai ser uma grande alegria, porque faz algum tempo que nós não temos ordenação aqui na cidade. Aqui na cidade, nossa, para Então Angatuba. será assim. Olha, e vamos crer, irmão, e vamos rezar que esse seja o despertar de uma nova ação do Espírito Santo para que vocações religiosas, sacerdotais, possam estar acontecendo no nosso meio. Né? Que bom. Nós temos seminarista. Outro dia mesmo eu estava com o Matheus é da Serraria. Ele está morando em Curitiba, ele é rogacionista, de uma ordem religiosa. Então nós temos vocações espalhadas. Aqui ainda da São Judas tem mais um menino também, que inclusive é um seminarista. Tem o José, tem também o filho da... Como que é o nome? Eliana? É, o filho da Eliana, isso. Que é a irmã do Jairinho, do Rogério. Isso é João, né? Acho que é João. Filho do Vanildo. Filho do Vanildo, é o João. Está aí. Temos o José, que também é ali da São Judas. Que legal. Então, pregar a palavra, viver esse matrimônio, casar, ter filhos, que acredito que tenha sido a grande experiência, uma das grandes experiências da sua vida, e que você compara hoje, por exemplo, os filhos dos seus filhos, porque essa é a promessa do matrimônio, não é? Que você possa ver os filhos dos seus filhos. E qual a experiência que você tem hoje comparando com os seus filhos quando você cuida dos filhos dos seus filhos? Então, eu acho que mais do que isso, eu sempre falo, né, que volta primeiro a minha condição de ser filho. Eu vejo a criação dos meus pais naquilo que eu vivo, naquilo que eu dou para as minhas filhas e que hoje eu posso dar para os meus netos. Tem um ditado que diz que a gente só aprende a ser filho quando a gente é pai. E a gente só aprende a ser pai quando a gente é avô. Já viu isso aí? Esse daí eu não tinha ouvido, não. Então, a gente só aprende a ser filho quando a gente é pai. E só aprende a ser pai quando a gente é avô. Por quê? Porque enquanto você é filho, você tem aquela coisa que acha que o compromisso é só do seu pai. Mas quando você passa a ser pai, você sabe o que significa ter um filho. E só que, às vezes, a gente é pai muito prematuro. A gente não dá o tempo que a gente devia dar, o cuidado que a gente podia dar para os nossos filhos. Você tinha quantos anos da primeira filha? 21 anos, novo. Aí o que acontece? Quando você é avô, você quer recompensar aquilo que você não fez para os seus filhos e para os seus netos. Aí aquele ditado que os avós estragam os filhos. É verdade, né? Não é que ele pegou um pouquinho mais de experiência para dizer, não é bem por aí, né? Mas não é verdade mesmo que os pais acabam proibindo algumas coisas e que eu vou solto, não é isso? Minhas filhas falam isso, né? Às vezes, não adianta nada, eu falo uma coisa lá em casa, mas chega aqui, a senhora faz, a avó faz assim, o avô faz assim. Qual é o maior aprendizado que você teve de seu pai? Ah, rapaz do céu, é muita coisa, assim. O meu pai, assim, a pessoa que me ensinou a ser homem, trabalhar. Sabe, só para ter uma ideia, assim, eu vim de uma família simples, uma família de 5 irmãos, na época eram 5 filhos, morava numa casinha simples também, a casa tinha o quarto do pai com a mãe e o quarto nosso. E era uma casa tão simples que naquela época não tinha forro, não tinha nada. Não é no mesmo lugar que a casa hoje, né? É no mesmo lugar. Mesmo lugar? Só que aí o seguinte, lâmpada era uma no centro da casa, que tinha aquelas perinhas, lembra aquelas perinhas que você apertava assim para acender, né? Então era aquilo. E não tinha porta, era cortininha nos quartos. Então nós dormíamos 5 irmãos, era 4 irmãos numa única cama de casal. 4 irmãos numa cama de casal. E a minha irmã, a Rose,
na cama de solteiro do lado, num quarto. Cara, eu começo a pensar em... Hoje eu vou lá naquele quarto, cara. Aquele quarto é minúsculo. Como que cabia, não? Como que cabia? Como que cabia? 4 irmãos lá e mais uma irmã. Certo? Então, eu falando do meu pai. Então, meu pai sempre ensinou a vida. Ele ensinou a vida para nós, meu pai e minha mãe. Eles foram muito batalhadores. Meu pai trabalhava na fábrica do Russano, na época que era um laticínio, que, olha, por destino, hoje eu trabalho numa empresa de queijo também. Olha, você vê as coisas como vai acontecendo. E quando meu pai também, nós éramos pequenos, a gente dormia no quarto lá, eu sempre via assim, aquele negócio, bença pai, bença mãe. E isso parecia um hino. Todos os irmãos, antes de dormir, tinham que falar bença pai, bença mãe. E enquanto o último não falava, o pai não apagava a luz. Você entendeu? Então, depois que o pai vinha, aí às vezes eu falava, pai, estou com medo de dormir. Meu pai ia lá, pegava na minha mão, segurava meu dedo e ficava esperando até eu dormir. E quando ele via que eu estava dormindo, ele dava um beijo na minha testa, dizendo, Deus te abençoe. E quantas vezes eu fingi que estava dormindo só para ver meu pai dar um beijo na minha testa. Então, e lembro de uma coisa também, que nós, por ser uma família simples, nós não tinha fogão a gás. A mãe tinha o fogão nosso era uma lata de óleo de 20 litros, uma lata. Então, a mãe pegava pó de serra e fazia o fogo no pó de serra. No pó de serra. E a mãe falava, eu lembro de uma ocasião que a mãe falou para mim com a Rose, vai lá no Fio Garvão e pede osso para os cachorrinhos. Fio Garvão era açougueiro. Tinha o açougue do Fio Garvão. E nós íamos buscar o osso. E o Fio falava, Fio Garvão, a mãe mandou pedir um pouco de osso para os cachorrinhos. E o Fio Garvão já sabia da história. Então ele pegava aqueles cambitinhos de porco, cortava os ossos. Cambito é o osso do porco, bem miudinho, assim, embrulhava no jornal, sem pôr plástico. E nós vínhamos, colocava aquele osso em cima da mesa, a mãe ficava maravilhada, porque tinha pontinhas de carne no osso. Então a mãe lavava e cozinhava com quirera de arroz e os cachorrinhos que comiam era nós. São vocês. Era nós. E interessante, quando ela cozinhava aquilo ali e colocava na mesa, assim, eu até me emociono quando eu falo disso, porque ninguém colocava a mão naquele prato sem primeiro segurar a mão um do outro para fazer um louvor, para agradecer. Meu pai falava, vamos rezar pelo alimento. Nós pegava na mão, fazia oração, o pai abençoava, daí nós ia comer. E detalhe, o pedaço mais carnudo do osso, a mãe colocava no prato do pai, porque ele era o providente. Ele era o chefe. E quantas vezes meu pai esperava minha mãe olhar de lado, e eu estava sentado do lado dele, ele olhava e tombava o osso dele no meu prato. Eu olhava para ele e fazia assim, para dizer, é seu, estou dando para você, campeão. Eu sentia tão honrado, cara, de ver aquele homem tirar o pedaço de carne que ele ia ter no osso para dar para mim, cara. Nós tínhamos uma infância que talvez nós não tínhamos quase nada, mas nós tínhamos tudo, sabe? Aquela mesa. Esses dias eu estava conversando com a mãe e falei para a mãe assim, mãe, qualquer hora eu vou... Não que a gente não possa, hoje, graças a Deus, a gente tem condição, falei, qualquer hora eu vou pegar uns cambitos de porco e trazer para a senhora fazer aqui. Minha mãe falou, você não vai fazer isso, Edmilson. Isso aí machuca, filho. Isso aí dói, mãe. Eu falei, não, isso aí cura, mãe. Eu tenho saudade de fazer isso. Porque naquilo ali, às vezes, a gente tirava aquela gordurinha de dentro do osso, sabe? Chupava, aquilo era o sabor que nós tínhamos. Da carne era só aquele sabor. E depois, se nós tirávamos, nós brincava de binóculo com o osso, por causa do buraquinho que ficava. E interessante, o pai chegava do serviço e nós tomávamos banho de bacia, cara. Não tinha chuveiro, é bacia. Era bacia, a mãe esquentava a água e para aproveitar a água, nós tomávamos banho de dois. Eu com meu irmão, o Emerson, nós tomávamos banho peladinho de bundinha pro outro. Aí nós esfregava, a Rose repassava nós assim, derramava água. Cara, parecia um ritual solene de amor. A Rose acabava de repassar, o pai pegava e levava eu e o Emerson numa única toalha assim, carregava e colocava nós na cama, enxugava eu com o Emerson. Aí o pai penteava meu cabelo, passava talco no meu rosto, colocava um shortinho em mim e falava assim, Edmilson, vai lá perguntar para a mãe se você está bonito. Nossa, eu chegava e falava, mãe, eu estou bonito. Minha mãe olhava para o meu pai e falava, você está lindo, você parece o seu filho. Cara, eu sentia tão orgulhoso daquilo. Que lindo daquilo, isso, cara. Maravilha. Mas aí que entra o detalhe, pai. Meu caro. Só que daí, olha a virada do tempo. Só que daí depois eu me casei, formei a minha família, a estrutura e tal, e aquele homem que deu banho. Só que um dia meu pai teve um AVC. Levamos para o hospital, tive
tivemos que cuidar do pai. E quando nós cuidamos do pai, o médico falou assim, agora esse homem, o AVC foi muito forte, cravou todo o corpo dele, ele falou, ele não vai andar tão fácil. Aí levamos o pai para casa. E agora, virou uma rotina, agora nós tínhamos que dar banho no pai. Aí, aquela coisa, né? Um irmão, o outro, e sobrava para mim dar o banho no pai. E quando eu ia dar banho no pai, limpava as partes íntimas do pai, fazia a barba do pai, colocava o pai na cama, falava, pai, vira o corpo para cá, pai. Vamos passar pomada nessa ferida para não dar escárnia, vamos virar para cá. Pai, preciso limpar por baixo. O pai colocava a mão em cima do pipi, ficava com vergonha. Falou, pai, por que isso? Eu estou com vergonha. Não sei. Falei, mas o senhor não tinha vergonha de mim quando eu era criança, pai? Aí, enxugando o pai, limpando ele, penteei o cabelo do pai, coloquei uns shorts bonitos, uma camiseta bonita, ergui ele assim, sabe, na cadeira, encaixei na cadeira de roda, penteei o cabelo dele e falei, pai, agora o senhor vai lá e pergunta para a mãe se o senhor está bonito. Ele falou, Cecília, eu estou bonito? E a minha mãe olha para o meu pai e fala, você está lindo, você parece o seu filho. A vida dá volta, viu, gente? Talvez você viva junto com os seus, você não valoriza e até na dor, nos sofrimentos, nós aprendemos que nós somos amados. Quando o padre falou da minha referência de família, antes de eu falar de quem eu sou como pai, eu tenho que lembrar como eu fui como filho. Não pode esquecer, né? Pode esquecer raiz, né? A gente não pode esquecer de onde a gente veio, o que nós aprendemos dentro de casa. Não podemos ter vergonha de quem nós fomos, da família que nós viemos, da necessidade que nós tivemos. Porque você disse muito bem assim, a gente não tinha nada, mas não faltou nada. Faltou nada. No meio do nosso nada, nós tínhamos tudo. E hoje tem pessoas que vivem no tudo e não tem nada. Tem nada. Não tem nada. Isso é... Eu quero saber de você. Olha que história maravilhosa. Mas eu quero saber um pouco da história da sua vida. Escreve aí. Eu quero conversar com você sobre isso no nosso canal. Então, assim, de maneira muito resumida, já passou por isso? Qual foi a sua relação com seu pai, com a sua mãe? Os tem vivos ainda? Então, escreve para a gente. A gente quer bater um papo com você, porque a gente quer conhecer os corações. Porque daí é muito bom, quando nós somos para as nossas orações, a gente se lembrar, olha, Senhor, me lembra daquela pessoa que escreveu isso, que tem aquela história de vida. Conta aí, conta o quanto Deus já curou seu coração, já libertou você de tantas coisas que você já viveu dentro da sua casa, do ambiente de família, porque, irmão, família, a gente precisa resgatar com maior urgência hoje em dia. A gente sabe que no final dos tempos, por uma revelação especial da bem-aventurada Virgem Maria, o grande embate será contra as casas, será contra as famílias, e parece-me que isso já está acontecendo. E quando acontece um testemunho, uma história como a sua, que é valorosa também, tem uma história de vida, de família maravilhosa dentro de casa, de um pai assim, extremamente trabalhador, trabalhou na soca, na FEPASA, onde se colocava dormente e trilo na mão. Meu pai foi valoroso, cara. A necessidade e o amor fez com que o pai se transformasse num gigante, né? O nosso pai não era alto, né? Não. Eu conheci seu pai. E meu pai era amigo do seu pai. Sim, tive a graça de ouvir a confissão do seu pai, de dar a unção dos enfermos. Acho que foi a unção dos enfermos, não foi confissão? Foi unção. Porque naquela época ele já estava com a dificuldade da fala. Assim, completando, assim, interessante. E quando eu dava banho no meu pai, cada vez que eu dava banho no meu pai, eu sempre pedia para Deus que não fosse o último. Sempre eu falava, Senhor, que não seja o último. Sempre eu falava que não seja o último. Ia dar banho, que não seja o último. E sempre eu falava que não seja o último, que não seja o último. E interessante que quando chegou o período da pandemia, nós tínhamos a escala de posar com meu pai. E quando a minha escala era numa quarta-feira. E quando chegou na terça-feira, eu tive sintoma de Covid. Então eu falei para o meu genro, falei, você não pode posar com meu pai porque eu vou te fazer teste de Covid. Ele falou, sem problema. Só que eu fiz o teste de Covid e na quarta-feira saiu e deu negativo. E eu falei, então pode deixar que eu poso com o meu pai. Eu vou posar com o pai. Aí ele falou, não, já estou aqui, seu Edmilson. Então, quer dizer, aquela quarta-feira eu não fui. Eu não fui naquela quarta-feira. E daí que seguiu a escala dos outros irmãos. Mas quando foi no domingo, eu volto, chego na casa do meu pai e perguntei, pai, o senhor está enxuto? Ele falou, tô. E eu perguntei para o meu irmão mais novo, Rogério, o pai está enxuto? Ele falou, tá. Eu falei, vamos ver, pai. Isso era em média de 10h30 da noite. Rapaz, a hora que fui mexer na fralda, o pai estava em sopa. Eu falei, pai, o senhor está em sopa, pai. Vamos trocar essa fralda?
Ele falou, vamos, mas estava frio. E eu com máscara, já, assim, meio com medo até mesmo, né? E eu lembro que na hora que eu fui mexer na fralda dele, como ele usava sonda e ele ficava até 5, 6 dias sem defecar, aquele dia ele achou no direito de fazer tudo que ele queria, o número 1 e o número 2 em exagero, sabe? Falei, pai do céu, falei, olha o que é isso. Padre, ali eu coloquei luvas, eu falei, pai, não dá para fazer banho de leito, pai, vou ter que levar o senhor. Sabe que naquela hora ali, vou ser sincero, a gente não tem estômago. Chega nesses momentos, a gente não tem estômago, a gente tem que ter coração, sabe, tirar e tal. Falei, pai, vamos fazer o seguinte, vamos pro chuveiro. Coloquei o pai no chuveiro, banhei, lavei tudo. Falei, já que nós estamos aqui, pai, vamos aproveitar e fazer a barba? Ele falou, pode fazer. Daí eu já aproveitei, já fiz a barba, fiz tudo, pentei o cabelo dele, coloquei ele na cama, sequei. Falei, daí, tá, agora ficou quente. Ele falou, tá bom. Ele falou, obrigado, eu amo você. Eu falei, pai, eu amo o senhor também. Mas eu amo você. Eu falei, tá bom, pai, o senhor já falou, eu amo o senhor também. Aí eu encobri ele, ele olhou, Edmilson. Eu falei, o quê? Eu amo você. Eu falei, pai, o senhor já falou 3 vezes, pai. Então tá bom, tchau, pai. Aí eu dei a mão para ele, pelo fato dele ter tido o AVC, as mãos deles ficam presas às vezes. Aí ele segurou minha mão e eu falei, tchau, pai. Ele falou, tchau. Eu falei, tá bom, pai, estou indo embora, então vá. Eu falei, mas então solta minha mão, pai. Aí eu tive que pegar com a outra mão e tirar a mãozinha do meu pai. Aí ele falou, mas eu amo você. Eu falei, tá bom, mas o senhor já falou que me ama. Aí a hora que eu saí, eu estava chegando no meio da sala e escutei a voz. Edmilson, Edmilson. Padre, todas as vezes que eu repito essa frase, meu coração invade. Eu nunca esqueço meu pai dizendo, Edmilson, voltei e falou, o que será que aconteceu? Eu falei, o que, pai? Não, eu só ia dizer que eu amo você. Eu falei, pai, o senhor já falou 10 vezes. E fui embora. Isso era em média de umas 11h30 da noite. Fui dormir. Quando foi 3 horas da madrugada, toca o telefone. O meu genro falou assim, Edmilson, desce aqui, o vô morreu. Cara do céu, a hora que eu desci lá, cara, desci correndo, a hora que eu cheguei lá, ele com a barba feita, com perfume, e eu falava para ele, então é por isso que você não queria largar minha mão? É por isso que o senhor falava que o senhor estava me amando? E eu ficava ali pressionando o peito dele e pedindo para minha esposa ligar para a SAMU. A minha mãe falou, para, Edmilson. Eu falei, não, eu não paro, mãe, não pode. Eu falei, pai, não faz isso, pai. E o corpo dele estava quente, estava cheirando o perfume que eu tinha passado. Estava cheirando o shampoo que eu tinha colocado, aquele rosto liso, eu apertando. Eu falava, se o senhor ama, então não faça isso comigo. Aí a SAMU chegou, ela falou, nós precisamos levar ele. Eu falei, não, mas vocês têm que dar choque, vocês têm que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. A mãe pegou na minha mão, com muita sabedoria, e falou, filho, você já fez tudo o que devia fazer. O que você devia fazer? Quando você ama, não espere o sangue parar de correr na veia para você dizer que você ama. É no gesto, nas atitudes, né? Sim. E lembro que depois o médico falou para nós, não tem mais o que fazer. Aquele homem estava lindo. Naquele caixão. Eu passava e dizia, pai, eu pedi tanto que não fosse o último banho, né, pai? Mas o senhor não insistiu, né? Precisava do último. Precisava. Falei para você que a gente precisa ter um coração preparado, né, para essas coisas, né? Então, eu quero que você nos ajude, que mensagens como essa possam chegar a tantas e tantas pessoas. Você pode se inscrever no canal, você pode ativar esse sininho do nosso YouTube e você pode pegar o link desse episódio. Tá fantástico, né? Você pode pegar o link desse episódio e colocar aí nos seus grupos do WhatsApp para fazer com que, olha, esse testemunho é maravilhoso, eu tenho certeza que muitos de nós precisamos, porque a nossa relação com o nosso pai, olha, cada um de nós tem uma história maravilhosa e diferente. Às vezes com certas dificuldades, às vezes não, mas história com o pai e com a mãe, irmãos do céu, isso toca muito o nosso coração, né? Então, nos ajude a evangelizar, tá bom? Edmilson, nós falamos do seu pai, você casou com Abel, com 21 anos, teve as suas filhas, seguiu a sua vida profissional, logo depois nós nem falamos, acho que nem falamos ainda da sua experiência de Deus, mas a experiência vamos continuar na experiência de família, as suas filhas, hoje ver os filhos dos seus filhos, como nós já falamos, né, dos seus netos, como que tem sido essa experiência aí para você? Então, como falei anteriormente, a vivência que eu tive lá com os meus pais agora me leva a ser pai. Alegria, cara. Alegria, 3 meses depois de casado, morando no fundo do quintal da minha sogra. A minha esposa chega no 3º mês e fala assim para mim, Edmilson, põe a mão aqui na minha barriga.
falei, o que tem na sua barriga? Ela falou, sinta. Eu falei, mas a barriga não é minha, é sua? Ela falou, mas tá mexendo. Eu falei, é verme. Ela falou, não, mas para de ser boba. Ela falou, escuta aqui, pôs a mão na minha cabeça, levou até a barriga dela e disse assim, você vai ser pai. Foi a palavra mais linda que eu ouvi nessa vida. Você vai ser pai. Eu começava a conversar com aquela criança, cara, no ventre. Eu falava para ela assim, o papai é legal, o papai vai contar história. Eu não sabia se era um menino, se era uma menina, mas eu já conversava com ela. Chegou aquele dia 25 de março de 1992. Nasce a Isabelle, dia da Anunciação. Nasce a Isabelle. Cara, a Isabelle, ela veio para... Há quem diga que a minha filha, muitos que conhecem a minha filha, ela é extrovertida, diz que é um Edmilson de saia, né? Ela é extrovertida, cima, a Isabelle tem tudo um pouco de mim, uma menina... Eu tenho um orgulho de ser pai da Isabelle. Nossa, a Isabelle é extraordinária, né? Aí nasce a Isabelle, tempos difíceis, tempos que nós passamos assim, com bastante dificuldade, eu desempregado, sabe? Mas Deus sempre foi providente. Tem uma ocasião assim que a Isabelle de colo, ela estava aprendendo a falar, sabe? E a gente veio numa festa do padroeiro e tal ali, e nós não tínhamos dinheiro para nada, cara, para nada mesmo. E então a gente vinha numa festa com criança e sem dinheiro. Tinha uma reservinha para comprar um remédio, né? Eu lembro que a Isabelle, ela estava aprendendo a falar, ela olhava as coisas, ela falava doi, que ela queria doce. Ela falava doi. Eu enfiava a mão na bolsa, pegava a bolacha e colocava na boca dela. Ela via maçã do amor, falava doi. Eu pegava a bolacha e enfiava na boca dela. Ela via cocada, doi. Eu pegava a bolacha e enfiava na boca dela. Até que, por fim, ela viu aqueles balão que parecia um peixe que ficava no ar. Ela falava doi. Eu falava, agora não podia colocar um balão na boca dela. Aí eu cheguei para o cara que estava vendendo. Eu falei, quanto custa esse balão? Ele falou, 4 cruzados novos. Lembra dessa época do 4 cruzados novos? 4 cruzados novos. Eu falei, puxa, você não faz por 2 cruzados? Ele falou, por 2 cruzados eu fecho o barraco. Eu falei, mas por 2 cruzados você faz uma criança feliz. Ele falou, não estou aqui para fazer criança feliz, estou aqui para ganhar meu dinheiro. Aí a minha esposa saiu com a menina chorando e eu fiquei ali, parecia um cachorro, sabe, esperando. Falei, vamos fazer o seguinte, então eu fico trabalhando com o senhor, ajudo o senhor a vender, depois o senhor me dá uma bexiga, foi mais barato. Ele falou, não, cara, você está incomodando. E sabe o que era mais triste para mim? Eu vi amigo de escola, padre. Já advogado, de amigo de escola, já médico até mesmo, né? Chegando ali comprando presente para os filhos e eu ali com vergonha, cumprimentando eu. Doía em mim isso. Até que o homem se incomodou, falou, viu, pega esses R$2, 2 cruzados que você tem, tá, leva essa bexiga que está com defeito. Eu saí correndo, só que a minha esposa já tinha chegado em casa. A minha esposa chegou lá em casa, a Isabela estava dormindo, eu falei, Isabela, é a bexiga. Ela dormindo, não conseguia pegar a bexiga. A Isabela falou, para, a menina está dormindo. Eu falei, não, mas tem que brincar hoje, o gás hélio cai, amanhã a bexiga não sobe. E sei que a minha menina dormiu, e aquele dia eu orei a Deus e falei, Senhor, que pai que eu sou que eu não consigo dar uma bexiga para minha filha. E Deus falou no meu coração, eu vou te honrar como pai. Você não só vai dar uma bexiga, você vai dar uma vida, uma história para sua filha. Depois a Bel ficou grávida, depois de 5 anos nasce a Isadora, outro presente de Deus. A Isadora é um presente de Deus, uma manifestação de Deus, porque a Bel, ela descobre então a diabetes, e a Bel, em vez de engordar, ela emagrece. E a Bel estava no 6º mês da gravidez, nós fomos no médico, o médico chegou e falou para a Bel, você tem que tirar essa menina, essa criança, não sabíamos ainda o que era, porque não fazíamos ultrassom. Você tem que tirar essa criança. A Bel falou assim, mas como tirar? É, porque você já tem uma filha, não tem? Então, você trate de cuidar da sua filha e do seu esposo, porque se você continuar com essa gravidez, você vai morrer. E a sua menina vai ficar órfã e o seu esposo vai ficar viúvo. E nós, assustados, no médico particular, que a família ajudou a pagar, que não tinha condição. E a hora que saímos de lá, eu falei para minha esposa, e agora? Ela segurou na minha mão e falou assim, se a minha filha tiver que morrer, eu morro junto, mas nós não vamos deixar. E nós lutamos, padre. Novamente a fé aí da Bel. Lutamos a fé da minha esposa. E a Isadora veio para mostrar a misericórdia de Deus. Chegou no dia, a Isadora nasceu. Foi uma benção, sabe? Foi uma alegria, sabe? As 2 meninas. Aí eu vi o pai, a forma que as coisas foram acontecendo. Teve um episódio que depois elas estavam grandinhas, Isabelle com 8, estava dando diferença de 3 anos, Isadora com 5. Um deles chegaram para mim e falou, papai, o senhor compra uma bonequinha de cheirinho para mim? Eu falei, bonequinha de cheirinho? Aí eu falei, Bel, mas tem pouco dinheiro aqui, Bel, para comprar remédio, as crianças vai ficar doente. Comprei a bonequinha de cheirinho para elas. Aí a pequenininha falou, mas as minhas amigas, a bonequinha de cheirinho delas tem caminha. Eu falei, não, caminha? Sabe, aí eu contei na minha história, quando eu era moleque, eu pedia um boizinho pro meu pai, ele pegava batata e um palito e fazia o boizinho, lembra? Limão, o carrinho pegava uma tabuinha com tampinha de tubaína, fazia rodinha. Aí então eu faço uma caminha. Eu falei, meu Deus do céu.
Fui no Mirtão Bueno, que era um carpinteiro que tinha aqui. Falei, Mirtão, posso fazer um brinquedo para as meninas aqui? Ele falou, cuidado se machucar. E as duas menininhas olhando. Aí eu comecei, fiz a cabeceira da cama, fiz a parte de baixo da cama. A pequenininha falava assim, a Isadora, que é esse, papaizinho? Eu falei, a sua caminha. Ela falou, de feio. A Isabelle, a mais velha, falou, papai está fazendo com amor. Aí ela puxava minha calça, papaizinho, que lindo. Sabe, irmão? Esse foi um dos presentes mais caros que eu dei para as minhas filhas. Isso não custou dinheiro, isso foi o meu tempo. Porque mais do que dar presente para o seu filho, você tem que ser presente na vida do seu filho. Eu lembro que eu dei e fiz uma caminha para a Isabelle, uma caminha para a Isadora. E sobrou madeira, eu fiz um guarda-roupinha. E eu brincava de boneca com as minhas filhas. Quantas vezes brinquei de boneca com as minhas filhas? Eu contava na empresa que eu trabalhava que eu brincava de boneca, e um cara um dia falou para mim, que homem é esse que brinca de boneca? Eu falei, isso não faz de mim menos homem, isso faz de mim mais pai. E lembro que brincando com elas, um dia a Isadora falou assim, pai, a Isabelle, quando eu casar, eu vou levar minha caminha para mostrar para o meu filho e para as minhas filhas, o pai que o senhor foi. A Isadora falou, eu também vou levar. E o guarda-roupa? O senhor vai dar para mim ou vai dar para a Isabelle? Eu falei, o guarda-roupa vai ficar com o papai. O dia que vocês sentirem saudade de brincar de boneca com o papai vai ficar esperando. Porque o filho cresce, mas ainda é aquela criança. Sabe, padre? E eu brincava de médico. Pro pai, o filho e a filha sempre é criança, né? E eu brincava de médico, a Isabelle era doutora, a Isadora era secretária, eu era ambulância e tal. Pois é, aquela menina que pedia doe, que eu não podia nem dar um doce para ela, hoje ela não brinca de consultório, hoje ela tem o consultório dela. Hoje ela tem os pacientes dela. E que alegria, ela tem o diploma dela, mas ela tem a caminha, ela fala que esse foi o maior diploma. Tá lá. Então essa é a vivência com os filhos, né, padre? Elas cresceram, casaram, tiveram filhos, e hoje o vô continua construindo casinha e brincando de boneca, e brincando do quê? Não, brincando de tudo. Hoje eu tenho a Alice com 9 anos, que é com 10 anos, aí tem o Tobias, que completou 6 anos agora, semana passada, é sexta-feira, e tem o Martim com um aninho, né? E filhos de quem? A Alice da Isabelle, com o Josiel, né? E a Alice e o Martim. E o Tobias da Isadora. Com o Silvino. Uhum. E eles sempre brincam. Vô, o senhor fazia isso. E, cara, eu sou um vô brincalhão. Eu brinco. A gente vai pro sítio, eu brinco de fogueira, eu brinco de tudo com eles. Eu brinco com bombril pegando fogo. Carrinho de rolemã, padre. As crianças estão perdendo, assim. Brinco. Esses dias eu fiz carrinho de rolemã. Andei com eles, andei com meu neto. Sabe por quê? Porque a gente tem que viver isso. Tem uma propaganda antiga da televisão, né? Lembra? Não basta ser pai, tem que participar. É uma propaganda gelol, né? Não basta ser vô, não basta ser pai, nós temos que participar da vida dos filhos, né? Tem que brincar, viver com ele, fazer as coisas que hoje faz uma grande diferença. Eles sentem a coisa importante esses dias, sabe uma coisa bonita que aconteceu? Deu uma pancada de chuva, eu moro de frente de uma escola particular. E deu uma pancada de chuva e meu neto está querendo assistir televisão. Eu falei, não, vamos brincar. Mas vô, tá chovendo. Eu falei, pois é, vamos brincar na chuva. Pus uns shorts. Você levou eles na chuva? Na enxurrada, padre. Na enxurrada. Fiz um barquinho de papel, coloquei. Daqui a pouco, aí tem uma poça. Eu e ele deitava assim na poça. Os carros paravam e a gente falava, você é louco? Eu falei, eu sou louco, apaixonado pelo meu neto. Cara, não tem dinheiro que pague. É legal, né? Porque as pessoas falam, não, mas vai ficar doente. E se não fizer isso, que fica? Porque o organismo fica fraco, fica desprotegido, e é ali que o organismo vai ser fortalecido. E não só o organismo físico, né? Como você disse mesmo, né? A relação de avô, a vivência, as histórias, as lembranças que ficarão com eles por toda a vida e vão levar para a eternidade. Você lembra no início? Isso é maravilhoso. No início do podcast, o senhor falava que aqui nós falamos de todos os temas e tudo. Nós estamos falando de família, nós estamos falando de igreja. Papa João Paulo II fala que a família é a igreja doméstica. Nós temos que ser igreja no convívio, no diálogo, no perdão, na reconciliação, no cuidado, no zelo. Então, acho que isso é ser igreja. E hoje Deus me dá esse chamado, mais do que a vivência com a minha casa, com o anúncio hoje que a gente faz também da palavra. Viu como é maravilhoso? Gente do céu, não precisa de muita coisa para ser feliz. A gente precisa simplesmente se deixar ao sabor das coisas boas que naturalmente vão acontecer na nossa vida. E sabe de uma coisa? Essas coisas boas que naturalmente vão acontecer na nossa vida, isso tudo é graça de Deus. Nada acontece, nós já falamos isso, nada acontece por acaso. Essas coisas muito boas que naturalmente vai acontecendo, a brincadeira, a reunião em família,
o almoço, as brincadeiras e tudo mais. Gente, isso é graça de Deus acontecendo, é a ação do Espírito Santo, é a ação de Deus nessa igreja doméstica que é chamada família. Então, viva a simplicidade do dia a dia com os seus. Não deixe passar as horas. Não deixe para amanhã. Viva essa simplicidade e essa loucura de perder, de fazer perder os netos. Mas essa loucura é ótima demais. E o valor, e o investimento? Gente, você não precisa ter algo. O maior investimento é o amor, a disponibilidade. Nossa, é isso, gente do céu. Maravilha. Toda essa experiência de vida, ela também desemboca para um apostolado. Um apostolado que hoje em dia vem acontecendo há muito tempo, diariamente na sua vida, porque você vem com muitas pessoas diariamente meditando a palavra que fortalece você, a palavra que todo dia te ensina, a palavra que todo dia te corrige, a palavra que todo dia te ilumina. Como que surgiu esse apostolado tão bonito do Evangelho Diário? Gostei da colocação que o senhor fez. Que ti é a mim. Primeira pessoa sou eu. A palavra é para mim, mas depois a gente distribui para todos, né, padre? Porque às vezes a pessoa acha que quem anuncia está falando para os outros o que ele deve fazer. Não, é o que nós precisamos fazer. Então a palavra me corrige. Assim, só cortando você, falando como pregador, nem sempre a gente prega aquilo que naquele momento a gente possa estar vivendo. Mas às vezes nós pregamos aquilo que nós necessitamos viver e queremos viver. Isso é que é a diferença. Bem isso, bem isso. Não é? Então começou assim, é interessante. No período da pandemia, quando eu era um coordenador diocesano da Renovação, por necessidade da palavra, eu tive que pegar um pouquinho dessa tornar-se hábil, pegar a habilidade de anunciar. Eu fiz, na época da pandemia, eu acho que eu fiz umas 60 lives sequentes, diária, todo dia eu fazia uma live, era live de 2 horas, né? Então, no Brasil inteiro, e pessoas até fora do Brasil. Eu tive a oportunidade de fazer uma live, talvez a irmã, eu estou mandando o link aqui, tem uma irmã lá de Madrid, o pessoal lá de Madrid que acompanha, a gente fez, eu lembro uma live, eu fiz às 2 horas da tarde, que foi transmitido às 20 horas para Madrid, e no mesmo tempo ali tinha pessoas de Madrid, pessoas de Londres, da Suíça, então a palavra não serve, a palavra não tem fronteira. Mas, então, nesse período fiz e depois voltamos e paramos. Quando eu encerrei, então, minha coordenação diocesana, que eu estava na Renovação, há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, eu falei, eu preciso me alimentar da palavra, eu comecei a gravar para mim, para minha casa, para minhas filhas, daqui a pouco ela passou para um amigo, daqui a pouco começou a tomar proporção. Hoje nós temos mais de 5.000 pessoas. Então você não começou já com a intenção de fazer, por exemplo, um grupo do WhatsApp, alguma coisa? Não, de maneira nenhuma. Não. A palavra ela começou a tomar proporção. Legal isso, hein? Ela começou a tomar uma proporção. As pessoas, viu, manda para ver. Eu ouvi uma pessoa, achei interessante que alguém passou para alguém, uma pessoa falou, eu ouvi você pregando, é interessante, passa para mim. Aí eu passei, aí depois, inclusive, não partiu de mim fazer o grupo, uma pessoa que começou a espalhar, chegou até ela, tem um irmão lá de Tatuí, eu não conheço o cara pessoalmente, é Beto, né, o nome dele, ele um dia me ligou, falou, estou ouvindo aqui, irmão, por que você não faz um grupo? Ele fez um grupo de WhatsApp, tão logo esse grupo já atingiu 1.000 pessoas, 1.024, e é interessante, se eu abro agora o grupo, ele tem 1.024, aí só mais pessoas saem do grupo, sai 2, 3 pessoas, eu falo, não, saiu 2, 3 pessoas do grupo. Quando olha outro dia, a pessoa está esperando vaga porque não consegue mais, outra já entra de novo. Aí já abriram outro grupo e assim por diante. Então hoje, pelo que a gente está vendo, está com bastante gente no grupo. Recentemente o irmão mandou uma mensagem de um áudio de um irmão, eu não sei falar o nome da cidade, uma cidade Haishin, no Japão, cara. O cara ouvindo a palavra lá, porque o pessoal daqui do Brasil manda e eles ouvem lá. Entendeu? Então a palavra ela começou a se difundir. E como que você faz? Como que você medita realmente se há um método de leitura orante da palavra de Deus? Qual é o seu método de leitura? Então, até a gente passar esse detalhe, padre, é aquilo que Deus prepara no momento. Então, digamos, é todo dia, 6 horas da manhã, eu gravo, até mais 7 horas, às vezes, ela já está disponível para as pessoas. Então, eu não li o evangelho que vai ser amanhã ainda. Eu vou ler amanhã, e a hora que eu leio, eu já estou gravando. E é ali o que Deus inspira. Então você faz a sua leitura da palavra de Deus já gravando. Ali, já gravando. Já gravando. Aí eu gravo e sempre às vezes é conciliado, primeiro tem uma introdução, um mover que Deus coloca no direcionamento, tem uma estrutura, e depois eu anuncio o evangelho, sempre às vezes conciliado com a primeira leitura, com o salmo, e depois, sempre às vezes tem uma historinha, o pessoal gosta muito das historinhas e também faz uma conexão, né, com o tema condizente. Aí depois que eu prego,
eu faço, aí eu vou tomar meu café, eu vou para a missa, aí eu vou para a minha empresa, vou trabalhar na fábrica, que dá uns 20 quilômetros daqui, de Angatuba, aí que eu ponho no carro e vou ouvir o que eu falei. É interessante, né? Você se surpreende com aquilo que sai da sua boca, que o Espírito Santo coloca? Vou falar a verdade, padre. Existe um grande inimigo da unção que chama-se soberba, orgulho, vaidade. Eu sempre peço para Deus para que isso não impere dentro do meu coração. Mas eu confesso para o Senhor que muitas das vezes, quando eu vou ouvindo, às vezes eu fico ruminando, às vezes eu ouço 2, 3 vezes, porque aquilo que Deus está falando. Eu me surpreendo, sim, porque tem dia que a gente nem todo dia está bem, né? Tem tribulações que a gente passa na vida pessoal, na vida conjugal, na vida financeira, na vida profissional. Eu lembro que um dia eu estava passando uma provação tão grande, padre. E eu passei assim, um dia todo com uma tormenta, uma provação grande, não dormi bem à noite. Eu fiquei ali matutando, uma noite mal dormida, acordei, cara, 5h30 da manhã, já por falta de sono. Eu falei, puxa, tenho que gravar, mas eu vou falar o que hoje? Eu estava arrebentado espiritualmente, padre. Eu não tinha o que ofertar naquele dia. Eu falei, mas tem um povo que espera. Aí eu peguei, fui gravar. Deus agiu poderosamente. Eu perguntei para Deus, falei, Senhor, mas eu não tinha nada para ofertar. Deus falou, mas você nunca vai ter. Quem oferece sou eu. Acho que é o melhor momento que Deus prefere, que a gente o melhor momento não tenha nada para ofertar. Então, e eu sempre comento às pessoas, eu tenho assim um feedback, as pessoas retornam muito. Inclusive, eu estou com o celular aqui. Se eu for abrir aqui agora, eu vou mostrar várias pessoas que estão mandando mensagem e partilhando. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada. Eu quero olhar, eu sou curioso. É chato aqui, ó. Não é chato, não. Vamos ver quem está aí, ué. A pessoa está assistindo. Depois você vai convidar as pessoas para assistir, ela vai ver que você falou dela, ué. Aqui tem um casal, assim, entendeu? Aqui tem um casal. Tá. Aqui, aí ela... Não vou pôr o áudio, talvez, aqui, ó. Não precisa aqui, do áudio, ela mandou aqui, ela começa falando... Boa noite, irmão. Salve Maria. Tudo bem? Eu queria, te agradecer pelas suas palavras todos os dias. Bom, eu não vou deixar prosseguir, porque às vezes tem as particularidades, tem né? As coisas pessoais das pessoas. Então, as pessoas elas vão colocando, então tem esse feedback, e às vezes as pessoas falam, nossa, hoje você falou aquilo que eu precisava. Eu falei, mas todo dia na fonte da palavra vai ter algo que a gente precisa, assim, entendeu? Teve algum dia, por exemplo, você disse que depois você vai ouvir aquilo que você gravou. Teve algum dia que você se surpreendeu porque o Espírito Santo disse através de você aquilo que justamente naquele momento você estava precisando ouvir? Teve. Olha, padre, até arrepia dizer. Eu anunciei, preguei, mas não estava na ideia, e teve uma situação ocorrida naquele dia, e eu até à noite fui me perguntar, e Deus falou, puxa, mas eu já falei cedo com você. E olha, foi um mover de Deus assim, que Deus assim mudou uma situação, o Senhor deu um giro de 360 graus numa situação que eu achava que não ia se resolver. E eu tinha anunciado durante da manhã, eu estava dizendo assim, aquilo que se torna impossível, torna-se possível para Deus. E eu estava numa situação assim meio delicada para ser resolvida. E Deus girou aquela situação, ele contornou. E só à noite, antes de dormir, eu fui entender, puxa vida, a palavra. O porquê daquela palavra. O porquê daquela palavra. O Evangelho, pegar aqui o Evangelho desse final de semana, que é Mateus, de 13 a 16, ele termina de uma maneira muito, muito fantástica e que cabe aqui. Porque ele diz assim, assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o Pai que está nos céus. As obras que o Espírito Santo inspira para cada um de nós, instrumentos imperfeitos que nós somos, é para o louvor do Pai. Interessante. Isso é maravilhoso. E sabe uma curiosidade, assim, eu acho que é seu Demessiano, não lembro, perdão até, seu irmão está assistindo, ele é do Maranhão. É do Maranhão. São Bom Jesus da Selva, no Maranhão. Então, esse senhor, ele estava acompanhando pela rádio, porque o Evangelho também é transmitido diariamente. Me ligaram da rádio pedindo para se podia, porque chegou até lá. Dessa localidade? Chegou daqui, de Angatuba, não sei, chegou até... Mas transmitindo a rádio dessa localidade no Maranhão? No Maranhão. Ah, tá. Então, o Evangelho diário daqui, todo dia, 6 horas da tarde, na 96,1, Liberdade FM no Maranhão. Então, quem quiser vai sintonizar. Às vezes, pela internet também pega, né? Então, ele estava ouvindo. E aí, ele foi lá na rádio e perguntou do contato meu, e conseguiu meu contato, e agora ele me manda. Interessante, essa semana, esses dias, ele me ligou e falou assim, ele fala o teu sotaque dele, perdão, irmão, tá? Perdão, mas ele fala, seu Edmilson, eu estou aqui com mais uns irmãos aqui, eu estou dizendo para o senhor
que hoje eu reuni aqui, ó, 5 pessoas, né? Estamos aqui juntos, escutando a palavra em 5 pessoas. Você sabe que a hora que nós vimos, chegou mais 4, já estamos em 9. Padre, que alegria, cara. Um senhor lá em São Bom Jesus da Selva, pegar a palavra e partilhar. Que responsabilidade, que bonito. Partilhar com a pessoa e diz que se reúne e tal, e passa e propaga. E olha, tem dia que às vezes, por causa dos compromissos, seu atraso, ele já manda. E aí a palavra de hoje, seu Edmilson? Quer dizer, as pessoas estão esperando, padre. Aquele pão de cada dia, né? Até interessante, né? Um dia uma pessoa, um amigo particular, um dia falou assim para mim: Edmilson, é legal, cara, o trabalho seu, eu gosto de ver o evangelho, mas vou dar uma dica para você. Eu acho que é um pouco demorado. Você podia fazer hoje nessa linha aí, que faz aqueles vidinhos curtos, eu acho que você vai transmitir só alcançar mais número de pessoas. Eu nunca fiz para alcançar número de pessoas, ela aconteceu naturalmente, né? E eu falei para ele, pois é, cara, eu não prego para quem tem pressa, eu prego para quem precisa. Então, aqueles que quiser, e se a palavra chegar até você, talvez por um caminho aí, você tem a liberdade de ouvir, de beber, usufruir dela, ou senão, deleta. Mas como que faz hoje para uma pessoa que queira ouvir toda esse meditar da palavra de Deus diário, como que ela faz para entrar em contato com esse conteúdo? É grupo de WhatsApp ou é no seu Instagram? Não, é grupo de WhatsApp, padre. Ainda é o grupo de WhatsApp, já estamos aí no formato, vamos começar a trabalhar com o YouTube, já foi feito um teste no YouTube, possivelmente vai começar a ser transmitido também pelo YouTube. Estamos estudando o formato, já foi feito 2, né? Mas eu estava raciocinando. Uma pessoa falou para mim esses dias, Edmilson, você já pensou de guardar esse material? Nesse tempo eu fiz, eu acho que pelo que eu calculei, está dando 650 pregações, ao longo, descontando os domingos, porque no domingo eu não gravo. Eu só gravo até o sábado, porque a gente tem o zelo de domingo, dia do Senhor, eu quero que eles vão para a missa mesmo. Não que durante a semana não tem que ir, você tem a graça de missa diária, né? Mas menos no domingo. E ainda no sábado eu faço um pouco da menção do Evangelho do domingo. Mas mais de 650, então... ainda, daí eu acho que no YouTube a gente vai poder resgatar tudo isso. Uma pessoa está tentando me ajudar também para pegar das estruturas, porque existe uma direção espiritual também no início. Da pegar da estrutura, pegar o material que já tem gravado, para a gente colocar no conversor, talvez das histórias, dos testemunhos e números, porque tem muita gente testemunhando, graças que estão recebendo, padre, muitas graças mesmo, através da palavra. Aqui, eu não quis abrir aqui o testemunho da irmã, eu ouvi antes de entrar aqui na rádio. Depois eu abro para o senhor, já tem um testemunho aqui, de conversão. De conversão, tem muitos testemunhos que eu não posso expor aqui. E talvez nesse livro, eu acho que possivelmente possa nascer um projeto da gente, através dessas mensagens. Sim, todos os meios aí que nós temos, né, à disposição para que essa palavra de Deus... Mas se você é daqui, duro falar daqui, porque graças a Deus nós estamos no Brasil, tem pessoas de Minas, vocês aí mineiros que têm acompanhado a gente, que né? de algum lugar... Tá ouvindo, né? Aqui, como eu falei, lá, a Dona Rosa, lá de Madrid, todos... E sabe o que foi interessante? Esses dias a Dona Rosa mandou uma mensagem para mim, porque a gente fez o podcast uma vez, uma live com ela, mas depois nunca mais nos falamos. E pouco tempo ela mandou uma mensagem: seu Edmilson, estou ouvindo aqui, uma mensagem está chegando de um pessoal de Itapetininga que mandou para ela. Ela foi eu conversando com meu marido, ele falou que também estava ouvindo de uma outra pessoa, quer dizer, espalha a palavra, está chegando. Espalhando. Então, tão logo... Vamos estar aí pela plataforma YouTube aí, eu acho que vai ser mais fácil o pessoal visualizar. Aí a pergunta que eu não respondi, como que a pessoa faz para chegar? Ela vai chegar até você, se você conhece alguém que medita, peça, tem um link que a pessoa pode adicionar você no grupo, e quando você entra, você tem liberdade de adicionar quantas pessoas você quiser também. Legal. Que bonito isso. Gente, esse é o nosso programa, podcast da Missão Verbo, que está aqui justamente para isso, para trazer experiências como... desse meu irmão, amigo Edmilson, com tantas coisas que ele trouxe ao nosso coração e que com certeza nos preencheu e transbordou no nosso coração. Muito obrigado pela sua presença. Edmilson, obrigado, irmão. Deus abençoe muito, Deus abençoe a sua vida, a sua esposa, a sua filha, seus genros, seus netos, todo o trabalho que você tem frente à igreja, à comunidade paroquial aqui em Angatuba, no santuário, especialmente no Santuário Divino Espírito Santo. Não falamos ainda nem nada do retiro de carnaval que está aí para acontecer, todo o trabalho com a juventude, com o Ministério Jovem aqui da cidade de Angatuba. Mas, irmão, obrigado novamente pelo seu sim, né, não só para estar aqui nesse episódio do programa, mas pelo seu sim a Deus sempre, né? Você é um grande homem de Deus, né?
testemunha de Deus e que me ajuda muito no meu ministério. Não apenas pela sua intercessão, porque eu sei que você coloca o seu joelho no chão e reza por nós sacerdotes, mas também pela sua amizade, sabe? Por aprender muita coisa com você. Então, irmão, obrigado. Deus abençoe muito a sua Agradeço. vida. Queria deixar aqui minhas considerações finais. Primeiro, queria agradecer, eu fiquei maravilhado aqui por toda a produção dessa equipe aqui, né? Que trabalho bonito, né? Um estúdio maravilhoso, bem... Eu acho que isso aqui tem zelo, né, cara? Tem carinho, tem profissionalismo, mas tem zelo. Isso aí é importante, né? Queria agradecer. Eu queria deixar uma palavra final para você que acompanhou, só para vocês levarem um pouco desse Edmilson. Esse Edmilson aqui é miséria, tá, gente? Porque às vezes as pessoas acham, não, nós somos miséria. Deus é a misericórdia que estende sobre nós. Eu tenho sempre usado essa palavra, a palavra de João Batista, que diz que eu não sou digno nem de amarrar as correias da sua sandália. O importante é que ele cresça e que eu diminua. Então, tem pessoas que falam, né? Nossa, eu queria te conhecer quem é. Talvez hoje muitos vão conhecer também porque eu não fiz nada de imagem, ninguém me conhece, só conhece a voz e tal. Talvez por esse... Alguns vão saber porque eu vou estar postando, né? O link. Agora. Vou estar postando e vão ver, puxa, mas então é isso que fala? Fazer o quê, né? Cada um. Então, que Deus seja exaltado, que toda a honra e toda a glória seja para Jesus. Nós somos a palavra de Isaías que vai dizer míseros insetos. É Deus que faz a obra. A palavra 1 João vai dizer, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. E você aproveita desse apostolado maravilhoso. Obrigado, viu, pela sua presença. Deus abençoe muito. Daqui a pouco a gente está de volta com o programa Podcast Missão Verbo. Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe. O episódio terminou, mas a história continua. Fique com a gente para assistir aos registros especiais que o Edmilson Camargo mencionou. O cuidado emocionante com seu pai e a alegria pura com seus filhos. Vale a pena assistir. Carinha. Você foi no carrinho? Rapaz, embalou a...